Então, vamos lá. Hoje, mais um encontro do Gota, nosso programa de educação ambiental aqui do consórcio PCJ. Eu acho que a maioria já está envolvido aqui no Gota, já sabe o que a gente faz, mas para quem não sabe, seja muito bem-vindo. O tema desse ano é Água para mim, Água para nós, Minha Voz no Comitê Mirim, está escrito aí na imagem que eu estou compartilhando. E é um prazer ter vocês aqui, os novos convidados, apreciando o nosso encontro, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando de novo com vocês, igual na abertura, que eu estive lá, quem esteve, não acho que vai lembrar. Mas, vamos lá. Bom, a chamada está sendo gravada, tá bom? Só para informação de todos. Mas quem não conseguir ficar até o final vai ser disponibilizado no YouTube, beleza? E no final a gente vai ter perguntinhas também, então vocês vão poder mandar mensagem aí no chat, erguer a mão e vamos lá. Ó, vou fazer um aviso, que eu acho que vai deixar vocês um pouquinho tristes, mas tá tudo bem, que a nossa convidada não pôde comparecer hoje, porque ela está internada por motivos de saúde, ela nos avisou ontem, e a gente conseguiu o contato do Murilo, né, que trabalha aqui com a gente no consórcio. Ele vai apresentar um pouco sobre o projeto de mestrado dele, que é relacionado com a produção de podcast. Acho que vocês já conhecem ele, quem já participou do Gota. Então, aproveitem a oportunidade para falar sobre a produção de podcast, perguntem, que vocês têm muitas dúvidas, eu sei que vocês têm, então perguntem, aproveitem. A Andrea também está aqui hoje para nos auxiliar, tá bom? Então, hoje vai ser um bate-papo sobre o Gota, sobre o prêmio Gota d'Água no final do ano, tá? Então, fiquem à vontade, pode mandar mensagem no chat, pode levantar a mão e vamos lá. Murilo, seja muito bem-vindo, vou te passar a palavra, fica à vontade para falar do seu projeto. Olá, pessoal, muito bom dia para todos, todas e todes. É um prazer sempre falar com vocês, a gente já se conhece há algum tempo, quem não me conhece ainda, eu sou o Murilo, sou o gerente de comunicação e sensibilização aqui do consórcio PCJ. Trabalho aqui assessorando a Andrea algumas vezes, porque comunicação e educação ambiental, elas se juntam dentro da educomunicação, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante aqui, presente com vocês, e, obviamente, diante dessa junção das áreas comunicação e educação, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa junto dos participantes do projeto Gota d'Água, uma pesquisa de mestrado, sobre o uso de podcasts como metodologias ativas em sala de aula. Então, eu vou pedir licença para vocês para projetar aqui uma apresentação, para eu poder falar um pouco sobre a pesquisa e sobre uma ação interessante que nós pretendemos fazer no mês de agosto com vocês e conto com a participação de todos. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. É que a gente projete, Murilo? Não, eu projeto aqui mesmo. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo? Sim. Então, o nome da pesquisa é Novas Perspectivas de Educomunicação voltadas à gestão de recursos hídricos para jovens, o uso de podcasts, tá? Essa pesquisa está sendo feita com a orientação da professora Taitiane Carita Bonzanini, da Exalc USP. Não se engane, quando a gente vê, às vezes, esse título, parece que a gente vai abordar somente a questão sob a ótica dos jovens. Obviamente que os jovens é um tema central dessa pesquisa, mas a nossa pesquisa vai se dar com os educadores, para que vocês trabalhem com os jovens essas questões de uso de metodologias ativas, como com os podcasts, para o uso de temas mais complexos, como gestão de recursos hídricos, tá bom? Então, assim, qual que é o problema de pesquisa e qual que é o objetivo, né? A primeira questão da pesquisa é entender justamente quais as necessidades, essas dificuldades que os educadores, os professores possuem para trabalhar temas mais complexos, né? Especialmente essa questão de gestão de recursos hídricos com os jovens, tá? Então, esse é o objetivo mais amplo da pesquisa, mas ela também tem, primeiro, entender ali, debater possibilidades do uso de metodologias ativas dentro de sala de aula e com o uso das TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, e também propor
não para seguir carreiras dentro da área de gestão de recursos hídricos, dentro dos comitês de bacias. Então, a nossa pesquisa ela tem esses objetivos. Quais são as perguntas que a gente pretende responder com essa pesquisa? Como que os podcasts, né, se eles utilizados como ferramentas de metodologias ativas em sala de aula, podem contribuir para essa aprendizagem desses temas mais complexos, especialmente aí a questão da água. E depois, debater um pouco também o conceito do jornalismo educador, que está vindo muito forte. A gente vê vários professores utilizando matérias de jornais, aplicando, fazendo simulações de telejornal, ou mesmo produzindo jornaizinhos em sala de aula com os alunos. Então, essa questão a possibilidade que o jornalismo tem, as ferramentas de jornalismo tem como educador, como sensibilizador da questão aí dentro da sala de aula, né? Então, como que esse conceito de jornalismo educador vai poder contribuir para o trabalho do professor em sala de aula, tornando esses alunos mais participativos e ativos? Bom, o público-alvo são os professores do ensino fundamental 2 e médio, então eu peço aí a colaboração de vocês aí, nesse sentido de já ir se articulando nas suas escolas, verificando aí a possibilidade. A pesquisa vai ser bem simples, depois eu vou comentar com vocês como vai funcionar. O local de realização é com os educadores aqui, participantes do projeto Gota d'Água, né? E como que ela vai funcionar, então? Nós vamos fazer a audição, a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, ela tem um podcast, ainda que foram feitos 28 episódios apenas. Nós vamos ouvir esses podcasts da ANA para ver como que essa linguagem que é utilizada por um ente referencial de gestão de recursos hídricos. Aí, depois nós vamos apresentar para vocês um questionário para avaliar como que vocês conhecem aí, o que vocês conhecem sobre podcasts. É um questionário muito simples. Depois, até no final aqui da apresentação, eu gostaria de contar, aí a gente está precisando agora fazer uma aplicação desse questionário, uma aplicação teste, antes de, obviamente, ceder para todos os professores. Então, aquele professor, a gente precisa aí de 3 ou 4 professores para fazer esse teste. Quem puder, no final aqui da minha apresentação, se candidatar para responder esse questionário, será muito bem-vindo para a gente poder fazer esse teste antes de distribuir para todos vocês. Depois, a gente vai fazer um podcast piloto, exatamente, um podcast para poder contar para vocês como que é fazer um podcast, como que pode ser usado em sala de aula. E, por fim, a gente vai fazer a produção de um material didático para sugerir para os professores como trabalhar o podcast como metodologia ativa em sala de aula. E, por fim, para encerrar a pesquisa, a gente vai aplicar um novo questionário para avaliar com vocês essa minuta de material didático e do podcast piloto, o que vocês acharam, se ficou legal, o que poderia ser incrementado, melhorado, para ficar depois um material bem fechadinho, bem redondinho, para que vocês possam, não somente aqui o pessoal do Gota d'Água, mas qualquer professor em qualquer localidade possa aplicar isso em sala de aula, usar os podcasts para trabalho de temas mais complexos. Qual é o resultado esperado? A gente espera, com isso, debater mais o conteúdo de gestão de recursos hídricos e promover essa temática de gestão de recursos hídricos de forma mais participativa nas salas de aula, né? Causando esse engajamento dos alunos com o uso de podcasts. Pretendemos também estudar novos formatos, linguagens, sugestões de atividades colaborativas entre os alunos, né? E que envolva, fazer sempre esse papel de coletividade, de envolvimento professor e aluno. E aí, fornecer um material didático, né, como eu disse, aí, uma trilha formativa que a gente está falando, né, mas é uma trilha formativa digital, é um material digital que as pessoas vão poder acessar e poder utilizá-lo como um guia referencial para ajudá-los na sala de aula. E depois, também, por fim, fazer uma discussão aí sobre ampliar esse conceito de jornalismo educador como prática em sala de aula dos professores. E aí vem uma proposta, uma sugestão aqui para ver se vocês topam vir com a gente, né? Em agosto agora, de 2023, logo depois das férias escolares, a gente pretende fazer aqui um curso em podcast para vocês, um curso com 4 episódios que vão ser liberados semanalmente em agosto. Então, primeira, segunda, terceira e quarta semana de agosto. Agosto é um mês mais compridinho, acho que se vocês verem aí, vai ter uma quinta semaninha ali que
que vai ficar de acréscimo, é uma semaninha a mais. Mas seriam 4 episódios, então, de podcast, vão ser liberados semanalmente no Spotify, né? A gente vai colocar isso disponível no Spotify para vocês. E aí vai ser esse episódio. O que esses episódios vão abordar? Como produzir, como editar, nessa parte um pouco técnica, mas que hoje dá para a gente trabalhar um pouquinho mais funcional, trazer pessoas para debater com a gente como tornar isso mais rápido e prático. Hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue, pelo próprio celular, gravar e já editar o podcast e já colocar no Spotify. Então, é muito prático isso hoje. E também debater como que a gente usaria, aí, claro, isso aí, vamos ter essa parte um pouco mais prática, mas ter também um debate um pouco conceitual, ou seja, como que eu vou usar o podcast na sala de aula? Com uma metodologia ativa que promova esse engajamento dos alunos. Então, a gente vai debater isso também nesse curso de 4 episódios que vão ser liberados uma vez por semana durante as 4 primeiras semanas de agosto. Depois, na última semana de agosto, no final, a intenção aqui, o objetivo é fazer um encontro virtual com vocês novamente, para aí a gente vai fazer uma oficina online. Nós vamos mostrar ali como que vai fazer um podcast, nós vamos fazer um podcast ali online mesmo de a gente gravando, que a gente junta o que cada um for fazer nessa oficina online, a gente vai montar o episódio final desse curso de podcast com vocês. Então, a ideia é fazer uma oficina online, mas que vai ser participativa, cada um fazendo o seu podcast aí na sua casa de forma bem simples. Não vai ser uma coisa muito elaborada, cheia de... que você pode assim pensar, mas como que eu vou gravar e editar ali na hora? Vocês vão ver que é muito simples, é muito fácil. Então, a ideia, a nossa proposta desse curso, então, é no mês de agosto a gente fazer esse trabalho com vocês. Vocês vão acompanhar os podcasts semanalmente e depois, o final de agosto, uma oficina online para a gente fazer um podcast ao vivo para concluir esses episódios de podcast que a gente fez do curso em 4 episódios. Então, o 5º episódio, quem vai fazer somos nós, tá bom? E é isso. E aí, então, eu espero contar com a participação de vocês. Aqui tem o meu e-mail da pesquisa, né? O meu e-mail do mestrado é o nfsantana@usp.br, mas tem também o e-mail meu aqui do consórcio PCJ, que é o murilo@agua.org.br. E agora estou à disposição aí, se vocês têm alguma dúvida, e principalmente ouvir um pouco de vocês. O que vocês acharam dessa proposta da gente fazer um curso de podcast, mas não é só o podcast, né? É um curso para a gente falar mesmo dessa questão envolvendo o conceito do uso do podcast em sala de aula com uma metodologia ativa. Então, estou à disposição aí para perguntas e principalmente queria ouvir de vocês, se vocês topam vir nessa aventura aí no mês de agosto com a gente. Obrigada, Murilo, pela apresentação. Eu vou aproveitar, dar bom dia. Pessoa que está gripada, me desculpem. Dar bom dia para quem eu não dei ainda. E avisar quem chegou e está meio perdido, né? Nós tivemos o cancelamento. Vamos lá, vou conseguir, melhorou. Nós tivemos o cancelamento, né, da Tatiana, do Engajamundo, mas já conversamos com o pessoal do Engaja, eles vão se disponibilizaram para a gente agendar um outro dia para conversar com todo mundo, né? A ideia é a gente falar com vocês sobre essa mobilização dos jovens, que a gente precisa ter, né, dos jovens, das crianças, todo mundo participando e tendo, então, esse contato mesmo com a gestão da água, né? E não só a gestão da água, porque é importante a gente participar, a gente se organizar, ir atrás de resolver nossos problemas, cobrar dos nossos gestores, né? E eu acho que vocês estão aqui também para saber, mas como a gente trabalha isso na escola, né? E uma das formas de trabalhar isso na escola é que o Murilo trouxe, a partir de podcasts, né? Imagina um podcast falando sobre os problemas ali do bairro, né? Esse podcast vocês podendo circular entre os pais dos alunos, na comunidade. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer por meio do podcast. E esse ano o prêmio Sua Gota Faz a Diferença também continua com as opções de vídeo e desenho. Tá? Então, quem ainda tem medo de utilizar esse tipo de instrumento, né, que é o podcast,
Eu sugiro fortemente, como o Murilo colocou aqui, que participe das oficinas em agosto, porque a garotada toda só ouve podcast, está o tempo inteiro com o fone de ouvido, e é uma oportunidade para eles também falarem, né, desenvolverem a escrita com a construção dos roteiros, começarem a trabalhar de forma participativa, né? Então, nós estamos aqui à disposição agora de vocês, e o Murilo, né, fez essa gentileza de participar com a gente hoje, né, de última hora entrou aqui para apresentar a proposta dele, para quem não conhece. Vi que tem muita gente que não pôde participar da abertura, né? Então, vamos lá, gente. Queremos um bate-papo mesmo com vocês. Estamos à disposição para falar sobre qualquer assunto e fiquem à vontade. Quem preferir colocar no chat a pergunta, tá? Ou, se não, pode abrir o microfone e falar. Todo mundo está quietinho, ninguém quer fazer perguntas. Então, eu vou fazer pergunta para o Murilo. Murilo, como é que a gente desenvolve, né, um podcast? Né? Qual é a sua sugestão para a gente desenvolver um podcast com crianças menores? Né? Então, a gente tem aqui um público também de educação infantil, Fundamental 1. Eu sei que a sua pesquisa é para Fundamental 2 e médio, mas tendo em vista o nosso público, né, que trabalha com crianças menores, o que daria para fazer? De que forma que a professora poderia trabalhar com esses alunos pequenos e fazer essas gravações, né, em podcast? Bom, uma estratégia muito interessante seria usar o conceito aí, bem do rádio antigo, né? As radionovelas. É uma coisa legal, as professoras poderiam criar um roteiro, então, de uma história, e as crianças gravarem essas conversas, né, interpretarem, né, a história, que pode ser de uma questão ambiental, pode ser de uma questão de outro tema que as professoras estejam trabalhando. Então, eu acho que a história, a questão do uso do podcast como uma radionovela, né, de contando uma historinha, ficaria muito legal, as crianças iriam se divertir, porque seria também uma espécie de conciliando duas áreas, né, a parte de educação e também a parte cultural, com a parte de interpretação de teatro, né, então seria uma coisa bem legal. Eu gostaria muito de ouvir um podcast que fosse no estilo radionovela, né? Então, seria uma coisa bem interessante e é fácil de gravar, porque aí é só escrever o roteiro, o texto, né, de como que vai ser a história e colocar, ter alguém que a própria professora pode ser o narrador e as crianças serem os personagens, né, então os alunos serem os personagens. Então, a radionovela aí, eu acho que funcionaria muito bem com alunos menores, com alunos aí do ensino fundamental 1, né? Muito interessante, gostei da ideia, porque a gente recebe vários vídeos, né, inclusive com o pessoal da educação infantil, representando, né, fazendo teatrinho, então seria bem bacana mesmo uma radionovela, gostei da ideia. E o pessoal aqui já está falando a gente viu, Andréia, desculpa te interromper, mas a gente viu que no último Gota d'Água, algumas professoras quiseram também gravar em vídeo, que tem podcast que ele é tanto som quanto vídeo. Nessa questão dos alunos de ensino fundamental, não há necessidade de vocês perderem, não é perder tempo, né? Claro, se puder gravar o vídeo é legal, mas não precisa necessariamente ter o vídeo, pode ser só o áudio mesmo. É legal a gente trabalhar, a voz traz muitas coisas, a voz, entonação, o áudio, o som de fundo, tem tantas coisas. Tem um software hoje que o Spotify disponibiliza, que você edita o podcast nesse software do Spotify, você mesmo ali grava, edita e depois, logo em seguida, já pode postar automaticamente no Spotify. Então,
não há necessidade da gente trabalhar, porque quando você for trabalhar vídeo, envolve câmera, envolve iluminação. O podcast não, com o celular mesmo, você grava o áudio, edita e já publica no Spotify. Muito legal, eu não sabia dessa opção, desse software do Spotify. Depois vamos já colocar aqui o nome, não sei se você tem aí, Murilo, mas para as professoras já começarem a dar uma fuçada lá. Porque até tem um comentário aqui da Maísa, né, Passoni, que falou que não sabe nada sobre podcast, que gostaria de aprender. Então, Maísa, ó, agosto tá aí, participe da nossa oficina. E a Patrícia também falando, se educação infantil pode ser possível, então, pode, né? Então, educação infantil, ensino fundamental 1. No caso da pesquisa do Murilo, do mestrado, ele está focando no ensino fundamental 2 e médio, porque realmente já é mais fácil trabalhar com esse público, né? São alunos que eles mesmos conseguem editar, fazer o próprio podcast, né? Que a intenção é que eles produzam os podcasts, mas nada impede, no caso do Gota, de vocês, professoras, produzirem isso, né, para o público da educação infantil e fundamental 1. Vou começar a ler aqui as perguntas, Murilo. A Marli colocou aqui, né, que é interessante o curso. Público-alvo seria para alunos do Fundamental 2 e ensino médio. Você acha ser possível com alunos de 5º ano? Acho que já respondemos aqui, né? Então, pode sim, viu, Marli? O Denis colocou se acredita que seja possível usar apenas o celular para produzir. Sim, então, eu vou, estou colocando aqui no chat o nome do aplicativo para vocês puxarem na Apple Store, quem tem iPhone, quem tem Android, né, no Google Play. Google Play não, como é que é? Play, como é que é a loja do Google? Na loja do Google e do Android, para vocês baixarem, o aplicativo chama Spotify for Podcaster. Esse aplicativo, você baixa no celular. Se você já tem um áudio que você gravou usando a ferramenta gravar áudio do celular, você puxa, né, e coloca ali. Mas se não, você pode gravar abrindo o aplicativo mesmo, você abre o aplicativo e aí você tem lá a opção de você gravar o áudio já dentro do aplicativo. Mas pode criar trilhas, o próprio aplicativo fornece músicas para colocar de fundo. Então, pode fazer tudo pelo celular, não precisa ter nem ferramenta no computador, não. Pode ser tudo via celular. O Murilo comentou no comecinho também que poderia produzir pelo celular. E aqui a Patrícia perguntou, Patrícia Marquezine. Educação infantil pode ser possível, então? Sim, muito possível. Inclusive, vocês podem... Quem trabalha aí com crianças menores, pensa numa radionovela do tema, né? No caso aqui nosso, a gente está trabalhando água, meio ambiente, né? Mas eu ficaria muito curioso de ver radionovelas feitas por alunos, né? Então, seria uma coisa bem interessante. O Francis Ney perguntou, eu poderia trabalhar com alunos do primário de modo tipo jogral. Eu fui professor, mas só de adolescente, achei interessante. Foi um comentário, né? Sim, trabalhar com o pessoal do primário, muito possível, como o Murilo vem comentando. Agora eu sou Darli. Ao contrário de um público infantil, pensando mais nos adultos, alunos e funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, também caberia, não? Com certeza, se o Murilo quiser comentar um pouco. Esse público que funciona muito bem, tem uma pesquisa que foi realizada por esses institutos que veem o comportamento do público na internet. O podcast ele tem vários formatos, né? Eu falei radionovela, tem entrevista, tem histórias narradas, né? Então, por exemplo, quem é que ainda não ouviu a história da mulher da casa abandonada, que é um podcast jornalístico, o cara vai contando uma história e vai entrevistando pessoas, né? Também pode, mas o formato que é o mais popular de podcast é o formato de mesa redonda, chama-se 3, 4 pessoas e ficam debatendo e ficam fazendo um bate-papo ali, como uma espécie de entrevista. Algumas vezes chama-se até um convidado para ser o entrevistador, e aí essas outras pessoas ficam interagindo com o convidado. Então, para esse público mais adulto,
funcionários, né? Eu acho que o esquema de mesa redonda no podcast funciona muito bem. Inclusive, no ano passado, 2022, a gente teve videocast de uma mesa redonda, se não me engano, foram dois videocasts de mesa redonda entre os alunos do Fundamental 2, então o pessoal ali de 13 anos, né, mais ou menos. Foi muito bacana, se eu não me engano, foi finalista do Gota. Bem lembrado, Vi, eles entrevistaram, né, acho que foi o secretário de Meio Ambiente, trouxeram uma mãe, entrevistaram professora, então isso é bacana. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, mas entrem lá no nosso canal do YouTube, no consórcio, tem a playlist dos finalistas do ano passado, do Gota d'Água. É bem bacana para vocês terem ideias também, né, e verem os podcasts que foram produzidos. A gente colocou ali, a maioria mandou videocast, como a gente comentou, mas pode ser só o áudio, né? Então, usando só o celular, porque um deles, inclusive, né, teve uma crítica, acho que o Murilo pode falar sobre isso, sobre a qualidade do som. Que o som, no caso, é um podcast, então o som, a qualidade do som é muito importante. E quando você faz vídeo, às vezes você fica longe do celular, aí você tem que puxar um cabo, um microfone, né, Murilo? Acho que você pode comentar um pouco sobre isso, para o pessoal ter esse cuidado com a questão do áudio. O podcast, quando a gente vai para essa mídia, qual que é a principal característica dela? O som. Então, a gente tem que privilegiar o som no podcast. Pode existir muitos podcasts usam, né, essa ferramenta também de colocar ele no YouTube com imagens e tal, né? Só que aí exige um processo de produção muito maior, né? E aí, às vezes, o que acaba acontecendo? A gente, quando se vai para essa área do vídeo, aí fica piora a qualidade do áudio, né? Porque você às vezes não tem todos os equipamentos necessários para fazer para captar o áudio e o vídeo ao mesmo tempo. Diferentemente do podcast, por exemplo, se você vai trabalhar só com áudio, você pega o celular, coloca ele próximo da boca, a qualidade dos sons hoje dos celulares são impecáveis. Então, uma dica, por exemplo, né, num dos cursos de podcast que eu fiz, por exemplo, se você for trabalhar essa questão envolvendo uma mesa redonda, o ideal é que o apresentador, os hosters, né, como a gente fala, ele tem um celular, cada um tem um celular, cada um grava ali o seu áudio. Depois, quando tiver interação com as outras pessoas da mesa, também ter cada um ali gravando no celular. Aí, o que vai acontecer? Cada vez que vocês fizerem uma pergunta, grava o seu áudio, depois, nesse software, nesse aplicativo aí que a gente está fazendo, que está propondo para vocês utilizarem, como o Spotify for Podcasters, vocês vão perceber que é só pegar os áudios e colocando como se fosse com o próprio dedo mesmo no celular. Você vai colocar vai subindo os arquivos, é isso? Vai subindo, e vai elencando as prioridades. Depois, se você quiser, você troca. Ah, não, aqui tinha que ter o áudio, sei lá, é legal, uma dica que eu dou é numerar os áudios, né? Numera, o áudio, em vez de ser o áudio 5, é para ser o áudio 8, né? Que aí você vai colocando essas numerações e você vai fazendo vai criando toda a trilha, né? Então, vai ficando um bem conectado ao outro. Então, eu acho que para o uso do podcast, não há necessidade de privilegiar o vídeo. Claro, se tiver essa possibilidade, essa ferramenta, né, todas as ferramentas necessárias, pode fazer o vídeo, mas eu acho que nesse caso, privilegiar a voz, porque a voz pode transmitir muitas sensações, muitas emoções, e haja visto aí o rádio, né, que é uma tecnologia que a gente usa já há muitos anos, né, e todo mundo gosta de ouvir rádio. Então, o podcast é apenas uma evolução dessa questão do rádio. Vocês vão ver, né, no curso, quem puder participar do curso em agosto, que é muito simples de fazer um podcast, não precisa ter toda essa estrutura que a gente vê, né, que quando a gente vai lá, tem lá o famoso, né, o Flow, né, que é o podcast mais famoso, que é a maior audiência hoje. Eles têm uma mega estrutura, o cara filma, põe no YouTube. Não, aqui para nós, a gente não precisa disso tudo, só o áudio. Tendo um bom áudio,
a gente consegue muitas coisas no podcast. Bom, a próxima pergunta é da Adriana, e depois a do Denis, que eu acho que as duas se linkam muito bem, mas vamos uma de cada vez. Quanto à duração, qual o limite máximo para prender a atenção? Quer comentar um pouco, Murilo? Então, o podcast, ele é muito flexível. Por exemplo, o Flow fez, durante o processo de entrevistas, né, do processo eleitoral, lá teve entrevista que durou 6, 7 horas. Só que, assim, quanto mais for o tempo de duração de um podcast, mais a necessidade do assunto ser relevante, né? Ele consegue fazer essa questão de um podcast de 6 horas, mas porque ele tem um entrevistado de grande relevância, né? Mas um podcast de 20 minutos, até vamos dizer, 1 hora no máximo, um podcast, o ideal seria, no máximo, 50 minutos, né? O ideal ali entre 20 a 30 minutos já é suficiente para se trabalhar várias temáticas. Aí vai variar de acordo com o tema. É só sempre ter essa ideia na mente. Quanto maior for o tempo de podcast, maior o assunto tem que ter representatividade, tem que ter relevância para prender a atenção das pessoas, né? Então, um podcast de 20 minutos já é. Tem podcast até, gente, de 5, 3 minutos, são pílulas. Aí eles colocam vários episódios, né, que a pessoa vai escutando, são pílulas. Então, também pode ser até de 3, 4, 5 minutos, ou até de 20, 1 hora, ou 6 horas, como o Flow já fez várias entrevistas com essa parte aí durando 6 horas. Imagina 6 horas um cara sendo entrevistado. Tem que ter muito assunto e muito tema para conseguir. E, olha, por incrível que pareça, essas entrevistas de horas do Flow são as que dão maior audiência, assim, mas essa questão, você tem que ter um convidado, um tema de muita relevância para segurar a audiência durante tanto tempo. Gente, lembrando que quem vai participar do prêmio do Gota, a duração limite é de 20 minutos para a gravação do podcast, tá? Não pode ultrapassar esse limite. Vocês não precisam fazer um podcast de 20 minutos, pode ser menos, mas tem esse limite máximo aí. A próxima pergunta é do Denis, e ele está perguntando sobre a montagem de um roteiro, se é essencial ou se pode ser um roteiro mais simples. O roteiro para podcast ele é simples, é só colocar ali as falas que vão ser faladas e quem são os entrevistados, se vai colocar entrevista, se vai entrar áudio, é muito simples, não é? Nesse curso que a gente vai aplicar em agosto, vão ter materiais complementares, aí a gente vai disponibilizar ali um template de roteiro para que vocês possam facilitar aí o trabalho, porque o roteiro não é para tornar, tem gente que não gosta de roteiro porque diz que torna muito mecanizado, muito fake, né, as falas. Não, o roteiro é para te dar um delineamento, um caminho para ser seguido, né, facilita na hora da edição. Vocês vão ver, no curso de agosto a gente vai disponibilizar esses materiais complementares para auxiliá-los, até porque, para a gente chegar na última semana de agosto, a gente conseguir fazer um podcast juntos mesmo, aqui, ao vivo, né? Aqui vocês vão ver que vai dar para ser feito um podcast, que depois a gente vai encerrar aqueles episódios. O curso vai ter 5 episódios, mas o 5º episódio quem vai fazer somos nós. Nossa, eu acho que vai ser muito bacana para o pessoal participar dessa produção do podcast e levar para a escola depois, né, para trabalhar com os aplicadores, muito legal. Agora uma pergunta minha. Eu acho que pode ser uma dúvida de gente, mas é sobre o som de fundo, a musiquinha que o pessoal deixa, se tem como fazer isso pelo aplicativo e se é uma coisa que você acredita ser essencial para prender a atenção, para fluir bem a conversa dentro de um podcast. Sonoplastia é tudo no rádio. Qual que são as 2 grandes bases do rádio? Primeiro, a voz. Então, as pessoas saberem como entonar a voz, saber fazer uma voz de suspense, uma voz de alegria, uma voz de tensão. O áudio exige das pessoas que estiverem falando essa preocupação com falar.
né? Então, como é que eu vou passar as minhas sensações? Como é que eu passo isso para quem estiver ouvindo? Então, isso é muito importante. E o segundo, o outro pilar dessa questão do áudio, do podcast, do rádio, né, é a sonoplastia. Esse aplicativo aí, o Spotify for Podcaster, a gente pode colocar já, escolher a trilha que se quer colocar ali, o áudio, o som, né, de fundo, e aí ele mesmo já equaliza o som. Então, ele começa, por exemplo, a gente coloca lá uma música para começar o podcast, né, começa lá, né, a trilha, aí quando entra a pessoa falando, ele automaticamente, na hora que a gente for gravar o podcast, lá na hora que for encerrar o podcast, ele mesmo já equaliza, ele baixa o áudio de fundo e deixa o áudio da voz em evidência. Aí depois, por exemplo, a gente tem uma coisa que se chama em jornalismo, pode ser adotado também no podcast, que é a escalada. O que é a escalada? Quando a gente vai começar um jornal, a gente faz a leitura do resumo do que o jornal vai abordar. Isso aí é chamado de escalada em jornalismo. O podcast é a mesma coisa. Quando a gente vai começar um podcast, os temas que a gente vai abordar naquele episódio, é legal fazer uma escalada. Nesse episódio de hoje, nós vamos abordar isso, 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 isso. Aí, quando eu paro de falar, você está com a trilha no fundo, o aplicativo vai subir o som, sobe o som, aí fica o som. Aí, eu vou falar de novo, ele baixa o som quando eu estiver falando. E também vamos ter aqui no nosso podcast um entrevistado fulano de tal. Aí sobe o som de novo e vai ficar alterando de acordo, automaticamente, né, de acordo com o que você vai colocando de áudio e som, ele vai alterando, ele vai equalizando já automaticamente. Então, esse aplicativo, vocês vão ver que ele é muito prático, não há necessidade de ele é muito intuitivo, é como quando a gente compra um celular hoje, né, a gente compra e já mais ou menos vai sabendo como operar. Murilo, fiquei pensando numa coisa, até para o pessoal das escolas, né? Porque daria para a gente produzir um podcast para a escola. Então, a escola informar quais são as novidades, né? Vai ter festa junina tal dia, algo que pudesse, inclusive, informar, como eu falei, os pais dos alunos, né? Ou falar de o que os alunos estão desenvolvendo no período, algo mais institucional até, porque esse ano a gente tem também, além das categorias vídeo, desenho e podcast, nós vamos premiar, também fazer uma premiação institucional ao município, à escola, que conseguir envolver mais alunos, né, que mostrar um trabalho bacana, e talvez também incentivar isso na escola, né, como é que saiu, né, porque às vezes a gente desenvolve um podcast com os alunos, tem lá um período, né, uma semana ali com os alunos, depois acabou. Como a gente consegue aproveitar essa plataforma para outras coisas, né, para as nossas comunicações, comunicação interna, externa, com os pais dos alunos. Você acha que isso seria uma coisa complicada de fazer, ou acha que seria interessante também? Existe um formato de podcast que a gente chama de resumo do dia. Esse podcast, ele é muito rápido, ele é um podcast que ele não tem muita elaboração. Ele usa muita sonoplastia, obviamente, né? Então vai ter muito áudio, vai ter muito som, né? Mas é um resumo do dia. Então você pega, você coloca ali, hoje aconteceu tal coisa, e vai elencando. Então você pode fazer ali a rotina da escola, a rotina das atividades. Eu acho que nesse conceito aí se enquadraria a questão de usar o podcast resumo do dia, que aí você pode ir colocando as informações do que foi essa rotina e o que está acontecendo. Pode ser o jornal da turma, da classe, pode ser o jornal da escola, e você faz esse resumo do que está acontecendo e deixa disponível isso no Spotify para que os pais possam acessar, saber o que está acontecendo. Também é uma iniciativa legal essa questão do resumo do dia. No curso, a ideia é a gente apresentar cada um dos formatos de podcast para que os professores possam escolher, isso aqui dá mais legal com o aluno, isso aqui dá mais legal para fazer com a direção da escola. Por que não ter também um podcast da direção da escola, né? Seria uma forma também de se comunicar com os professores, né? Ou mesmo com os fornecedores da escola, né? Não sei, mas o podcast tem várias possibilidades que podem ser trabalhadas nas escolas. Uma coisa, por exemplo, interessante, na minha época de escola,
existia a rádio da escola. O que era a rádio da escola? Os alunos pegavam, naquela época não tinha nem celular, né? Era um rádio, a pessoa comprava lá um rádio, aqueles rádiozão estilo norte-americano, né, que tinha que colocar aqui no ombro, né? Colocava, aí o cara ia colocando fita cassete naquela época, né? Era fita cassete, colocava ali para ficar tocando música no intervalo, e eles pegavam o microfone, que às vezes esses rádios tinham entrada de microfone, enfiavam um microfone ali e ficava falando algumas mensagens, alguns comunicados no intervalo para os alunos que estavam no intervalo, ouvir música e ouvir algumas informações. Hoje, a gente pode ter essa rádio escola no podcast, né? A própria escola, os alunos podem desenvolver uma rádio da escola e produzir os episódios dessa rádio escola e deixar no Spotify para todo mundo poder ouvir. Tinha até correio elegante, né? Recadinhos, assim. Tinha, exatamente, tinha tudo isso. E hoje você tem, enfim, olha as limitações que a gente tinha naquela época, era um rádio que tinha que colocar fita cassete, imagina encontrar lá o ponto exato, né, e tinha que, os intervalos na minha época, acho que era 20 minutos, não sei se ainda está ainda em 20 minutos nas escolas, aí tinha que ficar fazendo tudo meio que manual ali, definindo que música que eu vou pôr, agora eu vou falar alguma coisa. Então era uma coisa bem rudimentar, né, perto do que a gente pode hoje com o podcast, com essas tecnologias. Hoje, no próprio celular, cada turma, imagina se cada turma da escola fazer um episódio, você já tem quantos episódios, né, das turmas da escola? Então, a escola pode ter uma rádio dela. Gente, eu acho que o formato de podcast com episódios mais curtinhos é muito interessante para todo mundo, mas principalmente para o pessoal do infantil e do Fundamental 1, porque é uma coisa que vocês não precisam elaborar tanto, pensar em um roteiro enorme de 20 minutos, por exemplo, é uma coisa bem interessante. Tem um livro que chama Casa das Estrelas, que é uma espécie de... é como se fosse um dicionário com algumas palavras, e para escrever o livro, o pessoal entrevistou crianças ali em torno de 4 a 10 anos, mais ou menos, perguntando para elas o que era o significado de cada uma dessas palavras. E uma ideia aqui que eu tive agora, eu vou jogar para vocês, quem pegar e souber trabalhar, boa sorte, mas poderia passar as informações sobre os comitês de bacia, né, lembrando que tem que trabalhar o podcast relacionado ao tema do prêmio, mas passar as informações de formação de comitê e conversar com as crianças, perguntar para elas o que é um comitê, o que é uma bacia, e fazer esses podcasts curtinhos. Acho que seria uma ideia bem, bem legal e mais simples de trabalhar, sem ter que criar um comitê, que é a dúvida aí de muita gente, né? Um comitê mirim dentro das escolas. E utilizar, né, o podcast, muito legal, Vitória, até eu coloquei aqui um link para o livro, quem ficou interessado. E é bem bacana mesmo, que a partir do podcast, como você disse, tanto os pequenos, até o que é água para ele, o que significa água, e se a gente ficasse sem água, como seria, como a gente pode trabalhar, né, se unir para garantir água na escola, no bairro, na cidade, né? Como que a gente pode formar esse grupo? O que a gente discutiria nesse grupo? Ou os mais velhos, né? Formando um comitê, um grêmio estudantil, um conselho, enfim, eles gravarem o que eles estão discutindo, né? E passar para a escola, fazer um resumo. Falar, olha, hoje o nosso conselho discutiu sobre a questão do vazamento das torneiras aqui, sei lá, algum outro problema da escola, do bairro, e a gente resolveu entrevistar tal pessoa, e depois no outro dia eles entrevistam tal pessoa, que pode ser do comitê, pode ser um prefeito, pode ser um secretário, pode ser uma pessoa que cuida da manutenção da escola, né, entrevistar os funcionários. Às vezes um funcionário da escola fala, olha, aqui na escola a gente percebe que tem muito desperdício nos banheiros, a galera deixa a torneira aberta o tempo inteiro, né? Então, é uma forma de também que os funcionários da escola participem. Enfim, tô jogando ideias aqui também, que nem a Vitória. Gostei bastante da sua sugestão. Uma outra sugestão é, por exemplo, simular
É óbvio que aí o professor tem que ter um conhecimento de comitê de bacias, mas simular como é uma reunião do comitê de bacias com os alunos, né? Trazer um problema de água da escola, você faz a assembleia do comitê mirim, e aí você simula e grava isso dizendo no podcast, né? Você simula essa gravação, como funciona um comitê de bacias, né? Dentro com esse comitê mirim, e no final o professor ou o convidado, se o professor assim achar legal, pode fazer um depoimento de como que é esse funcionamento do comitê de bacias. Então, seria uma coisa também legal, uma historinha, né? A gente cai na ideia da radionovela e, ao mesmo tempo, estaria falando aí como que funcionaria um comitê de bacias. Traz um problema da escola, de repente, sei lá, eu vejo muitos alunos que vão no bebedouro e fica lá com o bebedouro aberto um tempão e a água escorrendo. Aí traz para um comitê mirim. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Está vendo desperdício? E assim vai abordando um pouco como que é o funcionamento de um comitê de bacias ou proposituras de projetos e tudo mais, né, dentro dessa ótica do universo da escola ali, dos problemas que a escola está enfrentando. Tá vendo, gente? Não é o fim do mundo a simulação ou a criação de um comitê mirim dentro da escola. Olha aí quantas possibilidades que a gente está apresentando aqui, ideias, né, para trabalhar até dentro do podcast, que é uma categoria do Gota. Ou por que não trabalhar isso num vídeo também, que a gente está falando mais do podcast hoje. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma outra questão sobre outro tema que não seja podcast, pode falar, tá bom? O chat está aberto, a gente está aqui para isso hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do prêmio no final do ano, pode falar também. Fiquem à vontade. Para levantar a mão também, abrir o microfone, abrir a câmera, a gente está aqui para isso hoje. A Ana Paula levantou a mão. Fica à vontade, Ana. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ouvindo vocês falarem a respeito dessa proposta da criação dos comitês, eu fiquei lembrando da minha época de escola, né, quando eu estava, e a gente tinha os grêmios estudantis, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né, que foi uma... Eu não sei como é que estão as escolas hoje, eu acho que quem está na educação pode falar melhor sobre, mas na minha época eu me lembro que inclusive eles tinham eleição de vereador mirim dentro da escola, para começar a entender um pouquinho como é que funcionava esse conceito da política, né? Das câmaras de vereadores, né? Então, hoje a gente tem aqui em Vinhedo, por exemplo, recentemente, semana passada, a gente teve uma visita das escolas até a Câmara, de algumas escolas específicas, né? Até a Câmara dos Vereadores, né? Para entender esse conceito também de como é que funciona, né? A função, né? do vereador, do município, e entender as outras instâncias políticas, né? Que estão aí no nosso país. Eu entendo que o princípio seria mais ou menos o mesmo, né? A gente está querendo exemplificar na prática como funcionam as instâncias de controle social relacionadas a essa temática da água, né? Então, para poder trazer, né, o objetivo final é esse, né? Trazer a participação desses jovens para essas instâncias que hoje estão sendo ocupadas, principalmente, na sua maioria, por representantes do poder público, né? E a gente tem essa certa, vamos dizer assim, é uma facilidade, né? A gente trabalha na área e a gente tem transporte, a gente tem alguns recursos que facilitam a nossa participação quando a gente está ligado a algum órgão público. E o legal é trazer mesmo a participação da população, da sociedade civil, organizada, né? E a gente enfrenta, eu acho que um desafio muito grande, que é justamente esse exercício da cidadania, que é um desafio em qualquer tipo de atividade de mobilização popular. Porque hoje a gente não tem essa cultura da participação. As pessoas que demandam tempo, demandam um interesse, demandam um tempo que a gente precisa se dedicar a isso, e é um tempo que é da nossa vida particular. Porque nós estamos aqui trabalhando, né, e desenvolvendo essas atividades que estão diretamente ligadas ao nosso dinâmica de trabalho diário. Mas será que a gente estaria participando
de um evento às 10 horas da manhã, se a gente tivesse, por exemplo, o nosso trabalho, que não fosse esse, né, que não fosse um trabalho relacionado a essa temática que hoje a gente está trabalhando aqui. Então, eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa começar a pensar quando a gente pensa nas atividades, quando a gente cria as atividades que chamam a população. Quais são os horários que a gente está promovendo isso, né? Encontros e a alternativa virtual, que é essa proposta do podcast, ela é super positiva nesse sentido, né? Por quê? Porque ela pode ser ouvida em qualquer lugar, né? No trânsito, enfim. E as pessoas podem receber informação, estão recebendo conhecimento. Porém, numa instância de deliberação, de tomada de decisão, onde é preciso, de fato, exercer essa participação, quais os horários estão sendo oferecidos essas reuniões, esses encontros? Elas permitem que o jovem, que está, sei lá, não está na escola participar, ou uma pessoa que está trabalhando no seu horário de trabalho participar, né? São coisas que eu acho que é importante a gente refletir. E aí é legal a gente perguntar, né, para essas pessoas, né, que manifestaram o interesse, porque só vai haver a participação se aquilo fizer sentido para essas pessoas, né? Para nós faz sentido, porque esse é o nosso objeto de trabalho, isso faz parte da nossa dinâmica de trabalho diário, a gente trabalha com isso, né? Então faz sentido que a gente participe, mas se a gente fizer uma enquete agora aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está participando, a minoria, eu não sei, vou me arriscar a dizer que talvez não tenha ninguém, bom, pode ter que ter algumas pessoas ligadas às universidades aqui, que estão participando, mas que não estão trabalhando, né, profissionalmente. Enfim, falei de duas coisas agora. Foi uma reflexão que eu quis trazer. Então, obrigada. Obrigada, Ana. Acho que tem total sentido, faz total sentido essa seu comentário, né, suas observações. É algo que a gente sempre discute também, né? Se a gente quer que a população participe, a gente tem que ter espaços de participação propícios para a população, inclusive horários, né? E algo que a gente também incentiva, né, é que a população procure no seu próprio município quais são as associações que existem relacionadas aos seus interesses. Então, por exemplo, eu sou uma defensora de animais, gente, todo mundo sabe aqui, parece os gatos perdidos aqui no consórcio, eu cuido, vou castrar, né, tenho toda essa preocupação. Então, que ONGs que existem na minha região que eu posso colaborar com essas ONGs, né? Então, que eu posso ir lá no final de semana, doar o meu tempo para cuidar ou passear com os bichinhos, ou ir lá cuidar, ajudar a limpar o espaço. Então, esse estímulo já é algo. Então, vocês podem perguntar para os alunos, né? O que te interessa? Lógico que aqui a gente está falando sobre água, né? Mas será? Pode até fazer uma pesquisa. Será que tem alguma associação aqui no município que defende a questão da água? Porque a participação em colegiados, assim como é na Câmara de Vereadores, tal, tudo a gente precisa de instituições. Então, os vereadores estão ligados ao quê? A um partido. Nós, no Comitê de Bacias, a gente está ligado a alguma associação. Então, até a ideia do Engajamundo, que eles ainda vão conversar com vocês, é como é que eles se uniram, né? Os jovens se uniram nessa instituição que é o Engajamundo, né? E o Engajamundo participa das reuniões. Porque aí, se você está relacionado, se você está dentro de alguma associação, você vai participar daquela associação nos tempos. Geralmente as associações fazem reuniões ou à noite, ou finais de semana, e aí a participação no comitê de bacia se dá por meio da associação, de um representante que tenha disponibilidade, ou até mesmo recebe para isso, para estar nesses espaços de discussão. Então é algo que eu também recomendo para vocês, né, até com os mais velhos, pesquisarem quais são as associações que existem no município, quais que têm essa preocupação ambiental. A gente tem o CONDEMA, né, na questão ambiental também, que é um colegiado, quem que participa do CONDEMA, como se faz essa participação, onde eu poderia participar, e aí tem associação para tudo, todos os interesses. A gente tem, por exemplo, um pessoal daqui que a gente também apoia,
que é o Pedala Esbó. Então, eles estimulam o uso de bicicletas para você ir trabalhar, estudar, e aí, dessa forma, diminuir a emissão de gás carbônico. Então, tem um pessoal que são os bikeiros, né? Então, pode se unir aos bikeiros. Então, acho que esse trabalho também é estimulante, e a partir daí pode gerar esses produtos educomunicativos ainda mais completos, né, e com potencial de se expandir aí para o município inteiro, né? Acho que é bastante interessante, legal essa provocação, Ana Paula, achei muito boa. Agora eu não sei se eu vou falar o nome certo. É Maybe? Maybe? Fale para mim, Letícia. Seu áudio está desligado. Tá ligado. Apareceu a voz agora? Bom dia para você, bom dia para a querida Vitória, que sempre me atende muito, muito, muito. Quero agradecer a parceria de vocês sempre. Agradecer também as palavras do Murilo, que nós gostamos muito. Eu estou aqui com a Cláudia no Observatório Ambiental aqui em Hortolândia. A gente está aqui na mesma sala. A gente já teve algumas ideias também para poder levar para os nossos aplicadores nas escolas, então quero agradecer muito as ideias que foram aqui mencionadas. A gente tem o celular na palma da mão e às vezes a gente não se atenta para os recursos que a gente tem, né? Então eu acho que esse puxão de orelha, ele é ótimo, pedagogicamente falando, para a gente se ater mais aí às metodologias ativas, aos recursos que a gente tem na mão também, né? Na educomunicação, como foi bem colocado também pelo Murilo no início da fala dele. A minha dúvida... Travou. Acho que ela caiu, gente. Voltou. Aí. Voltou? Eu caí. Voltou. Voltou? Tá. Se esse vídeo vai ser gravado para a gente poder disponibilizar o link para os professores assistirem, podemos, né? Perfeito. E se para o prêmio Sua Gota Faz a Diferença, se vocês podem falar um pouquinho como vocês pensam, como vai ser a premiação das categorias, que a gente tem uma categoria nova esse ano, né? Então, se vocês podem rapidamente explanar um pouquinho, se vocês já têm os prêmios, porque, querendo ou não, né, os diretores das escolas perguntam, às vezes, e a gente gostaria também de ter essa resposta para passar para eles, se vocês podem dizer um pouquinho sobre isso. Claro, vamos lá, né? Então, também agradeço a participação de vocês, sempre atuantes aqui. Sobre o prêmio, o Sua Gota Faz a Diferença, todos os anos a gente entrega, então, algum material, né, para os vencedores. Então, geralmente, o que a gente tem entregue, né? Para a categoria desenho, a gente entrega uma mesa digitalizadora, e a gente está agora, né, a nossa intenção é ampliar os prêmios, então não entregar só para o vencedor, né, que é a mesa digitalizadora, acaba ficando com a escola, mas entregar também para os alunos, né, nem que seja uma caixa de lápis, alguma coisa, para ele se sentir representado. Para o vídeo, a gente entrega uma câmera do tipo da GoPro, e a gente entregou também, o que foi no ano passado? Acho que foi um alto-falante, um amplificador de som, para que pudesse ser entregue para os alunos. É um amplificador de som ecológico, que você encaixa o celular e vira uma caixa de som, né? Então, foi isso para o segundo e terceiro colocados, e aí os alunos puderam receber, né? Na verdade, todos os finalistas ganharam isso, e aí o vencedor ganhou a câmera. E no caso do podcast, a gente entregou um tablet e microfones, né? Então, também para estimular aqueles microfones que grudam no celular, né? Que podem ser usados também no tablet, como prêmio, né? Todos recebem certificados e a gente, né, tem as plaquinhas e o vencedor recebe um troféu. No caso do município, o que a gente vai entregar é o troféu também, né? Então, vai ter um prêmio só, a gente vai ter os finalistas, que vão receber os certificados, e o prêmio para o município será um troféu. Podem perguntar se ficou alguma dúvida,
Fica à vontade. Eu queria saber você, desculpa, André, se o prêmio, ele é do indivíduo, do aluno, que ganhou, né? Ou é um prêmio que fica na escola, o aluno leva para a escola. No caso do desenho, sim, é o aluno, né? No caso do vídeo, a gente recomenda que fique com a escola, né? Mas a gente pode discutir, eu acho legal vocês colocarem isso, né? Para a gente ter, nem que seja um certificado no nome dos alunos que participaram, porque no desenho é individual, né? Agora, no vídeo, no podcast, são várias crianças que participam, tem um professor. Então, a gente pode montar kits com os materiais do consórcio para entregar. A gente tem as gotinhas, vocês sabem, tem lápis semente, tem cartilhas. Então, acho bem bacana você ter falado, porque aí a gente consegue entregar esses kits para todos os alunos que participaram, e aí é um reconhecimento para eles também. Eu acho que seria interessante ter algo mais individual também, né? Porque senão, o que acontece? Muitos alunos mudam de escola, eles trocam, né? Eles vão mudar de ano, e talvez aquele recurso que é tão rico acaba se perdendo ali na escola, né? Ele fica muito restrito a uma sala de informática, ou até mesmo ao ambiente da direção, e a gente não sabe até que ponto os alunos vão ter essa possibilidade de usar com frequência, porque dentro do ambiente escolar tudo é muito, vamos dizer assim, né? Você tem o seu tempo, o seu espaço, o momento de fazer aquilo. Então, pode ser que depois isso se perca, esse prêmio que é tão rico, né? E os alunos não consigam usar, né? Para fazer mais, para produzir mais conteúdo, ou para, enfim, até mesmo se divertir, que é o caso dessa caixinha amplificadora de som ali. Bem falado, Ana. Vamos fazer o possível, prometo. Porque sempre depende de patrocínio, né? Então, prometo que tentaremos. Pode falar, Vivi. Não. Eu tinha levantado, mas eu acho que eu... então, esse ano, assim, já está confirmado que vocês tentarão o patrocínio desses prêmios mesmo. É essa a ideia, então? Ah, tá bom. Obrigada. Era só isso, Vitória. Acho que não vai, talvez não seja exatamente esses, mas algo sempre relacionado a isso, né? Porque a gente tenta entregar um prêmio que tenha a ver com a categoria e tal, como foi o ano passado e nos anos anteriores também. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta para os educadores que estão tímidos e não querem falar. A pergunta não é para o Murilo, é para vocês que estão aí na linha de frente do Gota, né? Os multiplicadores, todo o pessoal. E está relacionado com a dificuldade que vocês enfrentam dentro das escolas e com os alunos e com os outros professores. Eu quero saber quais estão sendo as principais dificuldades de vocês esse ano com esse tema para desenvolver o projeto ao longo do ano. Como está sendo? Porque a gente quer entender também quais as dificuldades de vocês. A gente quer compreender e quer trabalhar cada vez mais e melhor para atender vocês. Então, quem quiser responder a minha pergunta. Pode falar. Bom, vou ser bem breve. Aqui em Hortolândia, quando a gente foi apresentar o tema, a gente faz a linha chamando os assistentes de direção que cuidam dos projetos nas escolas, e eles são os multiplicadores, né, que levam para os aplicadores. Então, assim, a princípio, eles acharam o tema difícil. Mas aí, quando a gente vai fazer a abertura do programa na cidade, eu levei uma formação e fui levar também possibilidades das atividades que podem ser desenvolvidas. Se não fosse isso, eu acho que teria truncado um pouco mais. Eu tive um pessoal de EJA, inclusive o pessoal da EJA que ganhou o tablet na categoria podcast ano passado, que este ano não quiseram participar, porque o programa é por adesão, a gente deixa isso muito bem claro, né?
Mas a gente, por outro lado, também estimula a participação, porque a educação ambiental, ela é feita na escola, ela é uma legislação, ela está dentro de tudo que a gente precisa ensinar e aprender. Então, a gente tenta unir o útil ao agradável, né? Não pela obrigatoriedade, mas pela necessidade, pela sensibilização. É daí que a gente procura partir. E essa escola, os professores da EJA 2 não quiseram participar porque achou o tema muito difícil. E estava relacionado a crianças, né? No mirim e tal. Então, por mais que eu tenha trazido, apresentado opções de trabalho, de como o adulto pode interagir com a criança, levando esse foco para a criança, os professores acharam melhor não participar esse ano, porque o tema, assim, eles viram como uma barreira. Essa foi uma dificuldade que nós tivemos, mas com as crianças do Infantil e do Fundamental 1, não tive dificuldade, justamente por apresentar possibilidades do trabalho, falando de comissões na escola, de comitês, partindo da própria realidade. Por isso, não tive mais relatos de dificuldades. Mas eu estou ansiosa para ver o que vem, partindo aí de microbacias, resgatando aqui a microbacia da nossa cidade, para poder levar isso para um macro no trabalho com as crianças. Então, acho que essa é a consideração que eu posso dar, Vitória. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas eu acho que está ali caminhando lado a lado. Primeiro, essa pergunta não tem uma resposta certa, né? Porque eu quero saber de vocês mesmo o que está acontecendo. E indo um pouco contra o que você falou, a Maísa falou que o problema lá no município dela é trabalhar o tema com educação infantil. Para você foi mais difícil trabalhar, está sendo mais difícil trabalhar com os adultos, né? Então, isso mostra um pouco que a gente sempre vai ter um problema, né? Independente da idade. E esse ano, apesar da dificuldade do tema, não é um empecilho trabalhar com as crianças, né? Olha quantas ideias surgiram aqui hoje do nosso bate-papo. Só com a creche que ficou bem difícil. Sim. Menorzinhos, isso eu tenho que relatar. Então, eu falei, não, trabalha desenho com eles, não tem problema. Mas um berçário, assim, você fica um pouco mais, não limitado, não posso usar essa palavra na educação, mas um pouco mais trabalhoso para você desenvolver o tema. Né? Então, com a creche foi um pouco mais difícil. Não impossível, mas um pouco mais difícil. Sim, lembrando que não é impossível, né? Eu trouxe a ideia do livro, por exemplo, que pode ser muito bem trabalhado com crianças de 4 e 5 anos. Gente, eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha nesse livro. Ele é meio caro na Amazon, acho que é R$45. Só que tem muita coisa bacana que as crianças falam. Eu vou abrir aqui para a Valquíria, que ela tinha levantado a mão, e a gente já responde as perguntas do chat, tá bom? Oi, Vitória. Então, do que a falou, aqui a gente tem essa mesma dificuldade, e a gente também tem bastante dificuldade pelas demandas que os professores já têm, tanto de sala de aula quanto de formação, e não só com relação à gota d'água, mas com relação a tudo que é ambiental. Né? Então, por mais que a gente trabalhe, fale desse trabalho interdisciplinar, entre as matérias e tudo, eles não demonstram interesse em participar, né? A gente tem passado alguns anos assim, com poucas pessoas querendo participar, ou quase nenhuma. Então, eu acho que eles não demonstram interesse mesmo na participação, da produção do material para enviar, entendeu? Então, essa dificuldade aqui, acho que é mesmo assim, não ter tempo e não ter vontade de participar, não chama atenção, eu acho, não sei se seria essa a palavra, mas não tem muito interesse na participação, não. Valquíria, tudo bem com você? Bom dia. Realmente, tudo bem, Andréia, graças a Deus, e você? Também. Que bom que você está aqui, né, participando, e realmente o que você apresentou é um problema que a gente tem geral, né? Quando se discute educação ambiental, tem muita gente, inclusive do início, da criação da Política Nacional de Educação Ambiental, e volta e meia se discute a criação de uma disciplina específica de educação ambiental, para que as escolas comecem a trabalhar o tema. Né, porque muitas escolas, lógico, a gente tem um currículo muito extenso,
A gente teve a pandemia, as escolas estão com uma dificuldade até de alfabetização, né, dos alunos que ficaram esse período de pandemia em casa. Então, são muitos desafios na escola, com certeza. E depende muito da diretoria, da coordenação, né, do próprio município, chegar com a ideia e estimular essa participação, né? A gente sabe que não é fácil. E é um trabalho de formiguinha, demora anos até chegar, por exemplo, como alguns municípios que tem aqui, que toda a rede participa, fica esperando o ano inteiro o tema do Gota para poder fazer as atividades, né? E esse estímulo, a gente tem que ir buscando a partir do que é interesse deles, né? Então, chegar na escola, por exemplo, qual que é o interesse aí da galera, né? A gente quer discutir e conversar com os alunos, né? Ter essa possibilidade de abrir um espaço para conversar. Com os alunos do ensino médio, tem as eletivas, como até foi colocado aqui. Ano passado, acho que teve eletiva de sustentabilidade, e foi um gancho que foi feito para trabalhar a questão da água, porque a água está envolvida em tudo, né? Então, mesmo com a creche, a gente recebe várias atividades, por exemplo, com a questão das sensações, né? Então, os estados da água, ver as crianças lá mexendo na água, cuidando das plantinhas, né? Então, se vocês fizerem, por exemplo, né, uma sala de aula toda envolvida em cuidar da natureza, cuidar da água, pensar na água e o quanto que a água é importante, vocês já estão trabalhando, né, essa questão do Comitê Mirim, porque a ideia é que as pessoas se sintam tocadas, porque para você participar de alguma coisa, você tem que sentir que aquilo é importante para você. Então, estimular essa importância, e a gente pode estimular, inclusive, com a questão das mudanças climáticas, né, que é algo que está pegando muito. Então, a gente fica um período muito grande seco, outro tempo muito grande, né, aí chove demais, um dia só, alaga tudo. Então, as pessoas estão percebendo mudanças, e a água está no centro dessas mudanças. Então, a gente pode começar a ter o interesse por conta disso. Mas eu já reforço para você, não é fácil, né? Esse envolvimento das escolas tem que ir devagarzinho. E a gente tem aqui, no consórcio, uma pessoa que fica disponível para ir nos municípios dar palestra. Então, vocês podem pedir para a gente, né? Ele chama Jerry, a gente vê a agenda dele certinho. A gente tem uma maquete que fala sobre a importância das florestas para a absorção da água e quanto é importante a gente proteger a natureza, enfim. E ele pode ir no município para tentar dar esse gancho, né? Mas esse input aí, essa dificuldade, né, de dar esse start, existe mesmo. E o que eu posso te dizer que é muita insistência, persistência e resistência para a gente trabalhar o assunto. Pode falar, Valquíria, você vai comentar. Então, você tem, é isso mesmo, sim. A gente tem um trabalho bacana, né, de educação ambiental, as escolas participam, tem muitas que são muito engajadas, fazem trabalhos bem legais, mas, na verdade, o que elas não têm muita vontade, muito interesse, é participar do Gota d'Água, entendeu? Não digo que as escolas não fazem. Muitas não fazem, muitas estão começando, outras estão indo bem, mas elas não têm muito interesse no participar do projeto. Mas a gente continua insistindo, né? Nem que seja uma, duas, a gente continua aí na força com o pessoal. Tá? É isso aí. Mas não é que as escolas não trabalham, talvez possa ter, trabalham sim, mas a gente às vezes precisa dar uma cobradinha e tudo, mas é mais isso mesmo, é do projeto mesmo. O que muitos municípios fizeram, né, que incentivou os professores a participarem, foi a questão dos certificados, né? Então, os municípios mandam para a gente um relatório, falando, então, das escolas que fizeram atividades, e encaminham o nome dos professores, a carga horária que eles desenvolveram no projeto, e esses professores recebem um certificado que são válidos para a progressão.
Você explica. No nosso caso não adianta, porque a gente não tem essa progressão por certificado. Mas os certificados, eles são para os educadores mesmo, para os professores. E aí Eu não entendi, Vitória, deu umas pipocadas no seu áudio. Tá me ouvindo bem? Melhorou. Tá. Os certificados, eles são feitos diretamente para os professores mesmo, que participam da progressão aí do Gota ao longo do ano. Então, ficaria para eles esses certificados. Sim, sim. Mas em Jundiaí, como ela falou, Vi, fecha seu som, você não dá em Jundiaí, ele não é utilizado como progressão, né? E isso, para alguns, né, é o que mais incentiva a participar, porque esse certificado é utilizado na progressão da carreira, né? Aqui, inclusive, a gente tem cursos para operadores do serviço de saneamento, e eles também ficam aguardando o certificado, porque ajuda na progressão da carreira, conta, né, como pontuação, como a Maísa está falando lá em Nova Odessa, e não é só em Nova Odessa, mas a gente tem vários municípios que acabam utilizando isso, e até um incentivo de aprimoramento profissional, né, para o professor estar sempre indo atrás de novidades, se envolvendo em projetos interdisciplinares, que a gente sabe que isso realmente é um desafio em todas as escolas, né. Nosso grande desafio como educadores é fazer com que a gente vista a camisa mesmo e se sinta educador e consiga trabalhar de forma interdisciplinar, com o tanto de coisas que a gente tem, como a Ana falou, a gente está sobrecarregado de atividades, chega no final do dia, a gente fala, nossa, precisava de mais 24 horas para conseguir dar conta de tudo, né? E no meio disso tem projetos e tal, mas o desafio é a gente tentar inserir esses projetos no que a gente já faz, né? Então, como você falou, Valquíria, eles já trabalham água, então aproveita isso e faça com que eles, né, enxerguem essa oportunidade do Gota para trocar informações com outras pessoas de outros municípios, conhecer. A gente já teve, eu acho que foi Vinhedo, inclusive, que já fez visita em Extrema, levou alunos para Extrema, fizeram esse encontro. A gente teve uma época que teve um projeto que era de troca de cartas entre os municípios lá da região mais alta da bacia, né? Então, Extrema participou, Piracaia, Bragança, então com troca de cartas. Então, é uma oportunidade de, inclusive, conhecer a região, conhecer a bacia, né? É algo que a gente pode estimular, inclusive, ano que vem. Se vocês tiverem interesse, a gente sempre recebe, viu, gente, sugestões. Então, quem tiver sugestão de tema, sugestão de formas da gente trabalhar, achei legal esse negócio de troca de cartas, vamos fazer uma troca de podcast, né, Murilo? Sei lá, um município falando sobre outro município, enfim, a gente pode pensar sempre juntos, porque a ideia do Gota é essa, gente. Toda vez se aprimorando e ampliando e trabalhando em conjunto aqui entre os municípios, né? Vai lá, Ana. De repente, ir lá para o litoral, né? Visitar o pessoal que veio, né, na Câmara Técnica, que também é super ativo nessa nossa parte de participação, né? Esse CBH, esse é o nome deles? Esqueci o nome da Câmara Técnica. A gente tem a Câmara Técnica de Educação Ambiental, é isso? Do nosso comitê? Fechou, Ana, o microfone. De repente, a gente conhecer aquele pessoal do movimento... Né, lá de Paraty, né? Paraty, exato. Como chama a Câmara Técnica lá daquela região? Eles são o Comitê de Bacias da Bacia de Ilha Grande, é BIG. Ilha Grande, isso. É BH BIG. A Ana está lembrando aqui, são um grupo de jovens, né, que se organizaram num coletivo lá em Paraty, e eles também são muito bacanas, fizeram uma apresentação no Comitê de Bacias aqui, o PCJ, na nossa Câmara Técnica, e também, assim como o Engaja Mundo, né, também é um grupo legal da gente conhecer, até para
para entender, né, e aprender com eles esse envolvimento, né, os próprios alunos participarem, como a Ana falou, né, da gente fazer um evento com esses jovens e os jovens participarem. Dentro do Comitê de Bacias, a gente está organizando um evento, que é Jovem Vem para o PCJ, vai ser em outubro. Então, já fica aqui o convite para vocês vão ser envolvidos também, que a ideia é que cada município, né, dentro das suas possibilidades, se conseguir um carro só, levar 2 jovens, já vai ser demais para conhecer e se envolver com outros jovens, ver as iniciativas, de como está sendo esse envolvimento político mesmo, que a nossa vida é política, a gente, querendo ou não, a gente faz política todos os dias, né? E a gente entender como isso funciona e como a gente pode cobrar pelos nossos direitos e participar da vida pública e melhorar as condições de vida, né, da nossa família, nosso bairro, cidade, isso também é muito importante. Diga, Vi. Outro incentivo para o pessoal participar do Gota, por exemplo, levar quem ficar de finalista, por exemplo, os desenhos. O desenho escolhido a gente vai levar para o jovem vir para o PCJ no final do ano. É um incentivo incrível para o pessoal querer participar, mandar os desenhos, mandar os vídeos, mandar o podcast, porque vai levar. E os alunos Eu lembro quando eu estava no ensino médio, assim, na escola, para você ter vontade de se dedicar a alguma coisa extra, tem que ter algum incentivo para o pessoal, sabe? Eu acho que isso, infelizmente, cada dia mais, o pessoal se importa muito com isso, de, eu só vou participar se aquilo me beneficiar de alguma forma. Lógico que beneficia, né? No futuro, tudo. Mas eles querem ali para agora, né? Então, a gente entende que é muito difícil. Ali, outra coisa que é bem diferente de município para cada município, ou diferente em cada escola, a Fabiana comentou que em Jundiaí eles apresentaram para uma escola estadual e incluíram nas eletivas, né, que agora são disciplinas obrigatórias, se eu não me engano, para as escolas estaduais de ensino médio. Se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor. Mas como isso muda, né, como o pessoal ali gostou muito do tema e da metodologia também. Se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, Fabiana, sobre como vocês apresentaram para até ajudar o pessoal. Fabiana está sem microfone, mas é isso aí, Vi, eu acho que a gente tem que pensar, e a próprio município pode pensar num concurso interno, pegar parceria, por exemplo, com comerciantes locais, né? Então, assim, para a gente escolher o desenho, o vídeo, o podcast que vai ser enviado para o prêmio do consórcio, a gente faz primeiro um concurso nosso, né, dentre as escolas que estão aqui, faz uma programação bacana, faz uma cerimônia de entrega, consegue algum kit, alguma coisa de um supermercado, de uma loja, para entregar para esse pessoal, e aí depois traz os vencedores para participarem do seminário de avaliação, né, quando tem a entrega, para eles verem, terem contato com as outras pessoas, os outros, né, de outros municípios. Os pequenininhos, a gente sabe que isso é mais complicado, mas dá para trazer aqui para casa mais sustentável, né? Para as escolas públicas, municipais e estaduais que fazem um agendamento, é possível levarem, né, no dia que vem fazer a visita, um livro. Então, vocês entram num sistema que é super simples e cada aluno consegue fazer seu avatar. Ou o professor faz lá, né? Tem o cabelo curto, comprido, escuro, tal, cria o avatar da criança, e quando ela recebe o livro, é ela participando da história, né? Que é daquele pessoal do Dentro da História, que faz livros, por exemplo, da Turma da Mônica, não sei se vocês já viram. E eles produziram aqui para a gente tem um número de exemplares que estão à disposição também das escolas públicas. Então, é mais um incentivo para a pessoa, né, para a criança, levar para casa um livrinho que está ele lá. Então, fica aí também a nossa disponibilidade em atendê-los, né, seja com palestras, recebendo aqui na Casa Mais Sustentável, tirando dúvidas quantas vezes vocês quiserem, tá? E hoje foi um exercício, e eu acho que foi ótimo,
né? A gente teve um cancelamento, ficamos tristes com o cancelamento do Engajamundo, mas faremos novamente esse encontro. E eu fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui hoje, né? Com a Vitória ajudando aí, né? Tomando a frente e participando cada vez mais, como jovem aqui da organização dos nossos encontros, e do Murilo, que nos atendeu super rápido, né? Foi coisa de 10 minutos antes do início desse encontro, porque a Tatiana tinha falado que não vinha ontem, mas tinha indicado uma outra pessoa que tinha confirmado, a Ana. E aí ficamos sabendo, 20 minutos antes, que a Ana também não poderia nos atender. E aí o Murilo entrou aí brilhantemente, apresentou o projeto e deixou todo mundo com vontade de produzir podcasts, né? Então, gente, eu agradeço, né? Já chegamos aqui no prazo final do nosso encontro. Agradeço a presença e a permanência de vocês até agora. E estamos aqui à disposição, né? Vitória, Murilo, se quiserem fazer uma palavra final. Gostaria apenas de agradecer vocês mesmo. Adorei a participação de todo mundo aqui hoje. Muitas perguntas relevantes no chat. Aqui quem abriu o microfone para falar também, muito obrigada. É muito importante ter a participação de vocês para o evento fluir, não ficar maçante, porque no digital já é difícil, apesar de atingir mais pessoas de municípios mais distantes, que a gente fica muito feliz também em poder ter esse encontro aqui com vocês. Mas o digital acaba sendo, às vezes, o pessoal fala, vai ser chato, não sei o quê, mas não, é muito importante ter a participação de vocês, então, muito obrigada. Agradeço aí também a todos vocês pela participação e espero no curso em agosto, ouvindo os podcasts e participando depois do encontro virtual para a oficina e fazermos um podcast juntos coletivamente. Então é isso aí, se quiserem abrir as câmeras, quem puder, para a gente fazer uma fotinho aqui do encerramento, né, e registrar esse encontro. Mais uma vez, então, a gente colocou no chat, mas eu informo para vocês que, né, todo o encontro foi gravado e nós vamos disponibilizar no canal do YouTube do consórcio, tá? Então é facinho, é consórcio PCJ, só colocar lá no YouTube que vocês já vão encontrar o nosso canal, com todos também, deem uma olhada lá nas playlists, nos vídeos, nos podcasts que foram produzidos, para terem mais ideias aí de como trabalhar o assunto e como a gente estimular, né? Eu acho que o nosso grande desafio é estimular cada vez mais as pessoas a participarem, né, desse nosso mundão aí da educação ambiental. Vamos lá? Todos prontos? Bom, eu tirei, Vitória também, depois a gente encaminha para vocês. Muito obrigada, um ótimo final de semana e a gente vai conversando aí para os próximos dias. O próximo encontro do Gota vai ser presencial, dia 7 de julho, aqui na Casa Mais Sustentável. Então, é uma oportunidade para quem não conheceu ainda, talvez alguns já estejam aí no comecinho das férias, então venham participar com a gente, dia 7 de julho, aqui na Casa Mais Sustentável, mais uma oportunidade da gente bater papo e discutir, então, um pouco mais sobre a gestão da água. Tá bom? Vocês receberão um convite. Até mais, gente. Muito obrigada.